Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós fazemos contato agora com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Tudo certo, dentro do contexto do que é possível, Patrícia. E de acordo com a última pesquisa do DIEESE em relação aos produtos da cesta básica, os preços continuam mantendo a sua trajetória de alta, assim como a inflação. Em novembro, aumentaram em 16 das 17 pesquisas, das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. No ano, a elevação é generalizada, chegando até 35%, enquanto a inflação oficial em 12 meses está próxima dos 4%. Patrícia, que outros dados chamam a atenção nesse levantamento do DIEESE em relação às pesquisas anteriores? O que a gente observou nessa pesquisa é que com os produtos que seguem o aumento de preço, eles continuam pressionando a inflação. Então, você tem óleo de soja, arroz, açúcar, carne, que são esses produtos que já vêm ao longo do ano mostrando uma elevação de preços. E o que mais também chama atenção é que agora você tem dois produtos in natura, como o tomate e a batata, também por problemas de safra. A gente tem um clima muito seco, então, e muito quente, né, com pouca chuva, e com isso, então, o tomate ele ficou maduro mais cedo e agora, em novembro, a oferta se reduziu. Então, você tem um problema na alimentação, que é um problema que persiste ao longo de 2020 e que nada tem sido feito para sanar. E um outro dado que chama muito a atenção é que a cesta de São Paulo ela já chegou a R$600. Considera o salário mínimo líquido de R$966, o salário mínimo líquido menos a cesta de São Paulo sobra para o trabalhador em torno de R$330 para as outras despesas. Então, o trabalhador salário mínimo ele vai ficando cada vez mais premido por conta do aumento do preço dos alimentos básicos. Agora, Patrícia, você cita justamente essa questão do preço da cesta básica em São Paulo, e a gente tem aí, justamente com base na cesta de São Paulo e a do Rio, né? São Paulo R$ 629,18, Rio R$ 629,63, uma estimativa de que o salário mínimo deveria estar em R$ 5.289,53, que é um valor que supera 5,06 vezes o valor do piso nacional atual. O quão preocupante é a gente ter esse contexto, né, de uma inflação de alimentos, de alta da cesta básica que afeta a população mais pobre e não ter uma política de valorização do salário mínimo como tínhamos anos atrás, Patrícia? Na verdade, a gente fica percebendo qual é o interesse que o atual governo tem. Ele abandonou o salário mínimo, inclusive se fala no reajuste negativo, então ele diminui. O governo também não tem nenhuma ação no sentido de minorar esse aumento de preços, porque a gente sabe que boa parte desses aumentos está ligado ao dólar valorizado, quer dizer, o real vale menos em relação ao dólar, e com isso ele está desvalorizado em relação ao dólar e é atrativo para as exportações. Então, o produtor brasileiro, o interesse dele é mandar tudo para fora porque ele lucra mais. Internamente falta alimentos e só não é feito nada porque nós estamos numa recessão. As famílias têm baixa renda, elas têm pouca renda, então não há uma pressão nos outros setores. No entanto, o que a gente observa para essas famílias é que, além dos alimentos básicos mais caros, a luz está mais cara e também o gás de botijão está mais caro. Então, para as famílias de baixa renda, que estão expostas nesse momento ainda de pandemia, onde a gente volta nessa segunda onda, elas estão trabalhando, elas precisam trabalhar para sobreviver e não tem alternativa, porque o orçamento ele vai ficando espremido diante de tantos aumentos de bens básicos
luz, gás, alimentos, arroz, feijão, carne, óleo de soja, açúcar, são alimentos básicos, eles estão presentes na vida de todos os brasileiros. Então, não existe uma preocupação com a inflação nesse momento, ela vai ficar dentro da meta, e isso faz com que o governo não faça nada, não tome nenhuma outra medida importante para poder conter os juros, para poder conter a inflação. E aí se fala no aumento de juros, que pode significar um atraso na retomada do crescimento, porque se os juros aumentam para diminuir a inflação, o que vai acontecer, então, com o nível de atividade econômica? Ele não vai crescer, não vai acontecer. Então, vamos continuar sem emprego, vamos continuar crescendo pouco dentro daquilo que a gente já vivia antes. É uma situação muito complicada nesse momento, com a possibilidade de um 2021 com inflação acima da meta e com ações efetivas de contenção do nível de atividade econômica, sendo que o país mal saiu desse momento de pandemia. E uma condição, na verdade, de crise que afeta justamente essa população mais pobre. Quando a gente vê, por exemplo, a redução do auxílio emergencial, que hoje está em R$300, segundo esses dados do Diese, Patrícia, eles não conseguem nem comprar, na verdade, meia cesta básica. E nós temos, inclusive, a perspectiva agora do fim do auxílio emergencial. Na sua avaliação, é preciso haver uma mobilização em torno do que vai substituir o auxílio emergencial, já que a partir de 2021, se ele não existir, essa população mais pobre do Brasil vai estar entregue à própria sorte? Eu acho, Glauco, que ela já está entregue à própria sorte já há algum tempo, né? O que foi feito foi uma mobilização importante para que o aumento do auxílio emergencial. Nesse momento, o governo lutou pela redução e jogou, então, em R$300, dizendo de uma possível retomada da economia. Efetivamente, você teve um crescimento do PIB importante, mas ele cresceu um pouco do que ele reduziu quando se decretou o isolamento por grande parte das cidades no Brasil. Então, nesse momento que se coloca um aumento da inflação, uma pressão dos bens básicos, é necessário, sim, se pensar como que as famílias de baixa renda vão sobreviver, qual é a possibilidade de mobilização possível para que o salário mínimo ele aumente mais, permitindo um mínimo de qualidade de vida para essas famílias. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do Diese, Patrícia Costa. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.